Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje era para ter gravado de manhã, mas estou gravando hoje à noite, né? Foi bem puxado o dia, mas eu não vou deixar de gravar. Então é muita coisa assim que a gente vem estudando, né? Terceiro episódio, né? Hoje, né? Do Espírito de Vencedor e eu vou falar algo, né? Sensacional. Aqui até falei para alguns ali que estão mais próximos, né? E sobre a diversidade de espírito. Hoje vai ser esse tema aí. E presta bastante atenção nisso daqui, porque é algo realmente incrível, tá? Essa diversidade de espírito. A gente falou sobre, recapitulando, né, um pouco, a gente falou sobre o espírito de vencedor, tem essa questão de separação da alma, espírito, né, lá no primeiro episódio. Falei no último ali, sobre você ter um espírito de vencedor, você tem que ser espírito camaleão, né? Ter um jeito camaleão, você suportar muita coisa, né? E agora essa diversidade de espírito, né, que é tipo de espírito de pessoas diferenciadas, eu vou trazer para a Bíblia. Então, eu tô aqui com a Bíblia aqui, né? Estudando aí vários dias aí também algumas coisas Deus vai revelando, né? Assim que a gente vai lendo, vai analisando, né? E algumas coisas a gente vê que Deus testifica, né? Porque no meio dessa semana, de quinta para cá, várias coisas vieram até mim, né, sobre esse assunto. Então, foi junção de peças assim, e Deus ele se identificando através de alguns pontos, né, que vai ser muito importante eu falar sobre isso para você entender, conhecer. Então aqui, ó, eu vou falar da primeira palavra aqui, ó, né, é a primeira epístola de João. Primeira epístola de João, tá aqui, ó, né, ele fala aqui assim, ó. Normalmente quando a gente escreve, né, em letras cheias, né, quem está escrevendo é, em, em caps look, né, vamos dizer assim, todas as letras em maiúsculo. Né, quando você está escrevendo é porque você está gritando, você está, né, chamando a atenção. E aqui fala, ó, pode ver, aqui está em negrito, ali, ó, amados, amados, amados. Não, eu não vou berrar aqui porque não quero que acorde a galera aí, já passa quase 10 horas da noite, né? É, não, não creiais a todo o espírito. E é espírito em letra minúscula. Quando é letra minúscula na Bíblia, espírito, é porque é o tipo da pessoa. É o tipo, mais provai os espíritos, se eles são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, tipo assim, não é só por questão do profeta, mas é o tipo da pessoa também. E você vai ver o que eu vou falar agora, a partir de agora, mostrando na Bíblia aqui, ó, né? Que é uma fonte, vamos dizer assim, de informações. E são muitas informações que batem com o dia de hoje. Você vai ver que você enxerga isso, você vai enxergar, porque tem vários tipos de pessoas. Como eu vou falar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um tipo de pessoa que me chama atenção, né, na Bíblia. São várias pessoas que chamam atenção, que tem um espírito diferenciado, né, na Bíblia. Então, um deles está em Números 14, 24. Depois, se você quiser ler, né? Porém, o meu servo Caleb, nele houve outro espírito, e é em letra minúscula, outro espírito. Então, aqui, resumindo a história, teve lá, né, Josué, a época lá de Moisés, né, então teve o Moisés saíram, né, da terra lá do Egito, foram passar pelo deserto e ele mandou que fossem cada um de uma tribo para ir lá, ser de espia e verificar lá se como que era a terra prometida, para dar uma olhar lá como que era. E eles voltaram. E, e aconteceu no meio da história ali que é, a maioria, né, só teve Josué e Caleb que veio com outra história, né, dizendo assim que não foi lá é maravilhoso, não, mas imagina 10 de todas, imagina, eles são representantes de tribo e eles falar que não é bom o lugar lá que tem gigante, porque não sei o que, papapá, papapá, e começou aquela murmuração, aquela montoeira de murmuração. Então você imagina o tipo de espírito dessas pessoas de falar, né, eles vendo a terra prometida com os próprios olhos, vendo que é maravilhoso, e eles viram a mesma coisa que Caleb, a mesma coisa que Josué, só que foi uma forma diferente. Então tem gente que está com o espírito, vamos dizer assim, nos dias de hoje, ele está enxergando a terra prometida
aos seus olhos, na frente dos olhos. Mas ele tem um espírito, né, que até estava comentando hoje, assim, né, uma coisa que meu pai falava, até, né, a minha esposa ali falou agora também, espírito de porco, né, só tem aquele espírito de porco, né, meu pai falava isso aí, que é um espírito da pessoa que é para puxar a coisa para baixo mesmo. E hoje a gente vê muita gente fazendo isso, com esse espírito de puxar outros para baixo, puxar outros, tudo eles enxergam a mesma coisa. E tem gente que fala, não, é maravilhoso, vai dar tudo certo e tal, ó, já conquistaram, tem gente que conquistou e tal, eu sei como que é e tal. Tem pessoa que puxa para baixo, é aquele espírito, né, de derrotado mesmo, né? Então, o espírito de porco, né, o espírito de derrotado, ainda ele pode entrar na terra prometida, mas ele vai fazer daquilo ali a ruína dele, né? Então, tudo está dentro de você, o teu espírito, não é um lugar, é o espírito da pessoa. Então, por isso que a gente traz, né, esse tipo de diversidade de espírito nesse tema aqui hoje e nessa série de espírito de vencedor, para você discernir. Por isso que ele fala, amados, não creiais a todo espírito. Então você não pode crer em qualquer pessoa, né? Porque tem espíritos diferentes. A pessoa é de uma forma, mas você vai conviver com ela, você começa a ver pelas palavras dela, né? E a boca fala do coração tá cheio, né? Tá escrito também na Bíblia. Então ali você já percebe que o espírito é diferente. Então aquilo que eu falei de ambiente, né? Então sai desse ambiente, sai desse espírito ruim aí que vai te trazer coisa ruim. E outra citação em Isaías, e olha só outra citação para você ver o tipo de espírito, né, diferenciado, mas levando para o Espírito de Deus. Isaías 11, 2, ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito do conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o sétimo, temor do Senhor. Depois eu vou fazer uma série só falando sobre esses Espíritos de Deus. Mas nesse momento eu quero que você entenda que existe tipos de espírito. Como que é o espírito de sabedoria? Como que é o espírito de entendimento? Como que é o espírito de conselho? Isaías estava falando disso, que viria, né, falando sobre Messias, sobre Jesus, né, profetizando, né, o que ia acontecer. E ele fala desses 7 espíritos que ia, né, Jesus, o Messias, ia incorporar, né, esse espírito, vamos dizer assim. Então ele é uma pessoa de carne e osso, o Messias vem, né, mas ele vem com os espíritos de Deus, né? Então ele é perfeito, né? Já sete espíritos. Então a Bíblia fala, né, que, né, mostra, né, que o 7 é o número da perfeição e vem os 7 espíritos ali que são tipos, características que é do espírito de uma pessoa. E depois, consequentemente, quem tem o Espírito Santo, né, é o mesmo Espírito que Jesus recebeu. Ele falou: eu vou e vou deixar, né, o Consolador. Então é o mesmo Espírito. Então quem busca a Deus pelo Espírito vai ter a mesma coisa, o mesmo Espírito e caráter. Então por isso que João, lá em 1 Epístola de João, ele fala: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então você vai ver o espírito da pessoa, se ela é de Deus ou não é. Então tu vê a diferença de uma coisa para outra, né? São pelas características. Eu coloquei aqui umas citações, né, também do tipo de espírito, né, de cada um. São de exemplos de pessoas, que nem Caleb, que eu falei, né, Caleb, espírito de conquista, coloquei aqui o espírito, né, de cada um, as características de cada um, que está na Bíblia. Josué, ele tinha o espírito da sabedoria, né, que está lá em Deuteronômio 34:9. A citação do Caleb eu já coloquei, Números 14:24, né. Davi, espírito do Senhor, né, ele tem lá em 1 Samuel 16:13, você analisa, né, sobre isso, né, também. Daniel, espírito excelente, né, ele também fala lá na citação, e isso ele fala, discrimina, fala por escrito mesmo lá, não é uma característica que a gente enxerga, é realmente o que está escrito mesmo, espírito excelente. Deixa eu achar a citação aqui que eu tinha anotado no computador, e não anotei aqui. Daniel, ó, Daniel, nele havia um espírito excelente, é Daniel 6:3. Tá? Elias tinha um espírito de ousadia, de poder. Ele ia lá e, né, tinha essa ousadia de falar poucas palavras e o fogo descer. Então, um espírito de ousadia, de intrípido, né? Então é diferente. E Eliseu,
em 2 Reis 2:9, fala sobre a porção dobrada, né, do Espírito, que ele fala para o Espírito em minúsculo também, ó, Espírito do poder e unção dobrada, porque ele fala, peço-te porção dobrada do teu Espírito. Então ele queria, né, ele pediu, né, porção dobrada do teu Espírito. Elias, o poder de autoridade sobre os reis e céus, Eliseu, sinais, milagres, compaixão pelos necessitados, tipo de espírito, ele deu ousadia, milagre e zelo. Então, que é deles, José teve espírito de excelência e perdão. Então ele teve, né, imagina toda a história de José, quem sabe, lá em Gênesis 41, a gente pode ver, né, espírito de excelência, esse perdão, né, dele, né, essa história dele de perdoar, né, os irmãos, né, depois mesmo que ele estava, né, numa posição que ele podia fazer algo diferenciado. Neemias, espírito de liderança e reconstrução, né, também. E Abraão, né, espírito de fé, obediência. Samuel, espírito sensível e obediente. Então você pode ver assim que são espíritos diferentes. São espíritos diferenciados, né, que fazem a diferença. E todos eles têm algo em comum. E hoje, o vencedor, nos dias de hoje, você vê que tem em comum com essas pessoas, né, da Bíblia, assim, e elas são pessoas que tá o nome na Bíblia lá porque eles tiveram esse espírito, senão não tava lá o nome deles. Eu tenho certeza que tem muita gente ali, né, que estava ali na Bíblia, ali, né, que poderiam estar ali, né, se eles tivessem um espírito diferente. Eu tenho certeza, né, que poderia ser algo, né, que ia ser relatado sobre esse espírito pela conquista dele, pela intrepidez, pelo tipo de pessoa que ele era. Então, esse tipo de espírito que faz a pessoa ser vencedora. E a gente vê nos dias de hoje que acontece a mesma coisa, porque a característica, né, do espírito do vencedor, ele tem algo diferente e normalmente assim tem um fundamento celestial. E isso é incrível de falar, porque se for em busca, você vai ver que tem algo, né, ali, por mais que a pessoa não adore a Deus ou não goste, mas que são características que ele tem que ter, como integridade, como simplicidade, humildade, para ele chegar lá, porque teve que baixar muito a cabeça, tem que suportar muita coisa. Então é muita característica que é do espírito que Deus traz, né? Claro que tem gente que conquista, tem um espírito, né, com as características lá, mas ele não tem paz por ele não ter Deus dentro dela, né? Porque você vai lá vai a fundo para ver como que é a vida da pessoa, e ela tem coisas que ela tem que melhorar, mas em questão de espírito para conquistar e de vencedor para alcançar, né, algo que ela quer, ela tem que ter alguns requisitos que você vê que características fecham com esse tipo de espírito. Então essa diversidade de espíritos, né, se você for ver que nem ali, né, eu fico imaginando lá naquela época lá de Moisés, né? Olha, imagina a revolta de Deus, né? Tipo, eles viram milagres acontecer, saíram da escravidão, eles estão vendo o milagre, vendo as coisas ali dentro no deserto. Né? Eles mesmo assim, alguém indo lá e falando, não, a terra é boa, é sensacional, mas tem 10 que vieram falando os problemas, dificuldades e tal. Então, quantas pessoas ao seu redor que você vê fazendo isso? E quantas vezes você desistiu porque você ouviu aquela pessoa? E daí vem uma outra palavra, né, para mim agora essa semana, que você imagina lá no céu, se até os anjos, dentro dos anjos, vamos dizer assim, aconteceu essa diversidade de espírito e tem a questão do livre-arbítrio. Então você escolhe quem você ouve hoje, qual informação você ouve, que nem você está vendo isso, chegou até esse ponto. Estamos quase 15 minutos aqui conversando sobre isso. E você está escutando isso, absorvendo. Mas quantas coisas que você não absorveu de errado, né, de informação errada ou coisas diferenciadas de outros tipos de espírito, e você acabou ouvindo aquilo ali e você desistiu. Ali você viu, né, você deveria ter provado esse tipo de coisa que veio, esse tipo de espírito, porque você vai dizer assim, não vou ouvir isso aqui. E você acatou aquilo ali. Então você imagina que você tem que ter essa vigilância, né, contigo mesmo. E essa
pensamento, ter o espírito de sabedoria, buscar esse espírito de entendimento, buscar para você pensar assim, não, peraí, não, ele está falando isso, essa, tal. Mas tá, mas eu não vou ouvir isso aqui, né? Então, eu estou me sentindo mal até ouvindo isso aqui, né? Primeira coisa é a dúvida. Você perde a certeza de tudo. E quando você tem um espírito diferenciado, você não tem dúvida. Você vai e faz. Então você imagina lá nos anjos. Se próprios anjos, né, teve essa escolha. Imagina aquele anjo lá que ele podia ter escolhido. Eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou ouvir Lúcifer. Eu vou permanecer com Deus. Você imagina, né, lá naquele momento lá, esses anjos que foram, né, a favor de Lúcifer naquele momento, eles tiveram o livre-arbítrio. Até os anjos têm livre-arbítrio. Então ali eles escolheram e caíram junto, né, com Lúcifer. Então e Lúcifer, né, quis algo, né, quis ser maior que Deus, quis fazer algo, né, diferenciado, e aconteceu o que aconteceu. Então, nós não estamos livres de nada, nós temos livre-arbítrio e de escolha de qual tipo de espírito você quer ser, né? Qual tipo de espírito. E tudo isso é aquilo que eu falei, questão dos outros, né? Você a escolha tua, livre-arbítrio, né? Para você ter essa diversidade, a questão do ambiente, qual ambiente, o que você, não é só o ambiente onde você está, mas é o que você está enxergando, que você está vendo, que você está se alimentando, né, trazendo de informação para você o que você está ouvindo. Então, você pode filtrar isso, né, e buscar coisas que vão alimentar um espírito de vencedor. E se você organizar o teu tempo para fazer uma gestão, você consegue, né, alcançar esse espírito e se alimentar com isso. Tá bom? Esse aí foi o terceiro episódio. Comenta aí, né, fala o que você achou, traz aí informações. Eu quero aprender com vocês também através dos comentários. Então comenta aí, passa para alguém aí também, compartilha esse vídeo, né, para alguém que você acredita que vai fazer sentido, que vai ajudar essa pessoa, então compartilha. E para ajudar o canal, se inscreva, né, aqui no nosso canal, e toda quinta-feira vai ter essa série Espírito de Vencedor, tá bom? Beleza? Coloca o sininho aí para não esquecer, beleza? Se inscreva aí, valeu! Deus abençoe vocês.